Pega aí a sua Bíblia e deixa ela aberta no livro de Gênesis, no capítulo de número, 16. Essa mensagem de hoje, ela me abençoou demais. E já tem um tempo que eu queria compartilhar isso com vocês, mas estava esperando a hora certa, o momento certo para compartilhar. Antes da gente ler aí Gênesis capítulo 16, vamos lá no texto que eu coloquei no nosso canal, algumas coisas que eu escrevi com base nessa mensagem que é muito importante para todos nós. O texto diz assim: quando estamos no deserto, e todo bom filho de Deus sabe que vai passar os seus desertos, quando estamos no deserto e pensamos que estamos acampados ali por tempo demais, seremos tentados a fazer alguma coisa para que o nosso sonho se realize. Chamo isso de o nascimento de um Ismael. O que acontece quando tentamos fazer por meio de esforços próprios o que Deus prometeu que faria. E é bem típico isso do ser humano. Uma coisa que, depois que eu entendi o que é de fato o Evangelho, uma coisa que eu venho trabalhando em mim diariamente, é essa vigilância com relação às minhas ansiedades, às minhas preocupações, o meu querer fazer logo, o querer que aconteça logo. Quantas vezes, antes de conhecer de fato o que é o Evangelho, nós nos precipitamos e fizemos na força do nosso braço coisas que cabia ao Senhor fazer no tempo dele e da forma dele. Então, dia a dia eu venho trabalhando isso em mim, eu venho me policiando. Quando eu percebo que estou prestes a tomar uma decisão, tendo como base a minha necessidade, a minha ansiedade, eu procuro vigiar nesse sentido. E digo que eu venho num processo de evolução. Não foi uma mudança radical, mas graças a Deus a gente vem melhorando a cada dia. E te aconselho a fazer a mesma coisa. É um processo difícil, mas é um processo importante. O texto diz: os Ismaéis, em geral, nascem de uma necessidade legítima, mas são gerados pela carne. É claro, essa ideia tem origem na história de Abraão e Sara, a quem Deus prometeu um filho. Vamos lá na Bíblia agora, Gênesis capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 1, para a gente conhecer mais a fundo a história. A mulher de Abraão, Sarai, aqui ainda os nomes não tinham sido mudados, né? Então é Abrão e Sarai. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço. O Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. Olhe para mim, por favor. Quando Sara falou isso para Abraão, ela fez tipo aquela mulher que fica arrumando mulher para o marido dela.
arruma outra. Não gosta de mim? Casa com outra. Sai de casa, arruma. Sara fez a mesmíssima coisa. Ideia de jirico, para não dizer de burro. Quando ela deu essa ideia para Abraão, Deus já tinha prometido que ia dar o filho para eles. Só que as coisas não acontecem no nosso tempo, do nosso jeito. As coisas acontecem no tempo do Senhor e do jeito do Senhor. É essa maturidade que nós temos que buscar atingir. E aí Sara viu que estava demorando, levou-se aí até esse interim 10, 11 anos de espera. Então ela teve essa ideia burra de falar, bom, já que eu não posso ser mãe, não posso te dar filho, deita lá com a serva, com a egípcia, aí eu vou ter filho através dela. Que ideia! Bom, na época já tinha o costume, era um costume normal, tá? De um homem comum, não de um homem temente a Deus como foi Abraão. Mas era de costume da época o homem ter várias mulheres. Abraão não tinha por ser um homem temente a Deus. Mas é homem. E Sara vem com uma proposta dessa, vai lá e deita com a serva, você vê que Abraão não pensou duas vezes. Para quem fica endeusando Abraão, parece que Abraão foi até mais do que Jesus, parece que Abraão morreu na cruz e derramou sangue. E tem crente que endeusa Abraão. Abraão não pensou duas vezes. Bom, vamos ler aqui, vamos continuar lendo, é interessante. Aí diz assim o versículo 3. E assim, depois de 10 anos, em que Abraão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Olha só, ela não só deu a sugestão, como pegou Agar e falou, vai lá, deita com meu marido. Mulheres, uma mulher que faz isso, na sua opinião, ela é o quê? Responda enquanto eu bebo água. Vou deixar na mão de vocês. É igual a gente fala que é uma lesa. Mas por que ela fez isso? Pressa, ansiedade. Uma pessoa que não confiava no caráter de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Mas todos nós estamos sujeitos a fazer uma besteira, talvez até pior do que essa aqui, se não tomarmos cuidado com a ansiedade de nossos corações. Ela fez com o marido, mas tem gente que já fez com dinheiro. Eu já falei aqui, teve um rapaz que ele sempre vem aqui com a esposa na igreja segunda-feira, na pressa de querer multiplicar o dinheirinho que tinha, ele viu um anúncio no Instagram. Deposite 2.500 que em 7 dias volta para você 7.500. Gente, a gente já está bem coroa para acreditar em Papai Noel, pô. Você vai depositar 2.500 para uma pessoa que você nunca viu, e daqui a 7 dias ela vai te devolver 7.500. Mas ele queria multiplicar o dinheiro, porque os boletos chegando, a conta chegando. O besta, eu já falei isso para ele, foi lá escondido da mulher e tum. Quando ele depositou, o cara bloqueou ele em tudo quanto é canto. Instagram, WhatsApp, bloqueou ele. E ele igual um doido, ei, quando que vai vir os 7.500? Nada. Aí calha da esposa, amor, manda aqueles 2.500 para mim lá, tá, que a gente vai ter que pagar o plano de saúde, vai ter que pagar. E agora? Foi uma brigaiada, meu amigo. Os dois chegaram aqui, quase que eu dou a faca para um e para outro. Se agarra aí na faca os dois, que eu quero ver quem vai matar primeiro. Uma brigaiada, uma baixaria. Pressa do coração. Mas nós estamos sujeitos a isso também.
Nós estamos sujeitos, se você não se policiar, você está sujeito a falar uma besteira, a fazer uma besteira, a tomar uma decisão errada. Versículo 4. Vê que Abraão nem questionou, né? Homem já não é flor que se cheire. Ainda a mulher falar isso, vai lá, se deita com ela. Abraão não pensou duas vezes. Versículo 4. Este, Abraão, ou Abrão, teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Ela deve ter se achado, né? Bom, agora eu não sou mais serva deles, agora eu sou a outra. Agora eu sou mãe do filho dele, então agora eu estou no mesmo nível. Olha só como um problema vai puxando o outro. Não foi só uma relação sexual, não foi só um filho, não foi só uma gravidez. Uma coisa, um abismo vai trazendo o outro. Tudo por causa da pressa, da ansiedade, do querer, de não ter paciência para esperar. Nós temos necessidades, todos nós. Todos temos. Não tenha um que diga, não tem, todo mundo tem. Mas a gente tem que trabalhar isso em nós. Aprendermos a descansar em Deus. Aprendermos a esperar no Senhor. Que a seu tempo, Ele sabe como cuidar de nós. É um processo muito difícil. Se eu falar para você que é fácil, que eu vou fazer uma oração e tudo vai... Daqui a pouco você não é mais uma pessoa imediatista, ansiosa, eu vou estar mentindo para você. É um processo lento que você tem que ir se policiando, buscando mudar. Sabe, vigiando as suas atitudes, vigiando o que você fala, o que você pensa. Versículo 5. Então Sarai queixou-se a Abrão. Olha o barraco em família já. Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Olha, ela arrumou, mandou ele se deitar com a outra, agora jogando a culpa nele. Você é culpado. Ela está fazendo isso, você é culpado por isso. Olha só. Coloquei minha serva entre teus braços. E desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti. Já meteu Deus no rolo deles. Já meteu Deus num rolo que foi ela que arrumou. Deixa eu te falar uma coisa. Se você arrumar os teus rolos, porque você não ouviu a voz do Senhor, você não quis ouvir, você ensurdeceu-se para ouvir a voz do Senhor, não bote a culpa em Deus. Não queira jogar as consequências sobre Deus. Não meta Deus num rolo que foi você que procurou, foi você que quis, você procurou porque não soube esperar, porque não soube confiar no Senhor. Não faça isso. Aí ela disse, que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Se fez de vítima agora. Que é bem típico de quem de fato não se converteu de verdade. Apronta, agora eu vou virar vítima para ver se eu consigo me sair de boa dessa. Só que Deus conhece todos os corações. Não tem como a gente esconder nada de Deus. Você pode esconder um do outro. Eu posso esconder de você, você de mim, mas do Senhor ninguém consegue esconder nada. Versículo 6. Mas Abrão ponderou. Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como melhor te parecer. Ele também foi um calça frouxa, né?
porque ficou aquele ping-pong, né? Ela jogou para ele jogou para ela, ninguém queria assumir a culpa, quando na verdade, como eu sempre falo, ninguém erra sozinho. Quando alguém erra, principalmente o casal, ninguém erra sozinho. Todos têm a sua parcela de responsabilidade. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Olha o problema. Fugiu, grávida, foi para o deserto, correndo o risco de ser atacada no deserto pelos nômades, né, que eram aqueles que perambulavam pelo deserto. Olha o problema sério que se arrumou por não saber ter paciência para esperar. Toda segunda-feira, ou essas últimas segundas-feiras, nós fizemos propósito de jejum. Mas eu sempre deixei claro, nesse nosso propósito de jejum, que o nosso jejum não é para mudar a vontade de Deus. Não é para que Deus se renda à minha vontade, ao meu querer, à minha visão, ao que eu preciso. O nosso jejum, é claro, para que haja um mover do Senhor, mas muito mais do que isso, o nosso jejum é para mortificar os nossos desejos carnais. E a ansiedade do coração, a preocupação, o imediatismo é um desejo da nossa carne. É um desejo carnal. Hoje, tudo que a gente está vendo aí no Oriente Médio, você vê essa guerra aí você vai ver quais são as motivações da guerra. Gaza não tem petróleo, Israel também não. Tanto Gaza quanto Israel fica no meio do deserto. Eles têm que produzir para sobreviver. Até a água que Gaza usa, que Israel usa, eles têm que tirar o sal da água, fazer um tratamento, eles tiram o sal da água, eu não vou falar a palavra certa, porque senão vou quebrar minha língua, mas eles tiram o sal da água para poderem ter água limpa, para poderem utilizar. Então, eles têm que se reinventar. E por que essa briga no Oriente Médio? Aí você vai ver as motivações. A motivação, religião, primeira coisa. Segunda motivação, terra. Pedaço de terra. Os palestinos querem Jerusalém para eles, porque Jerusalém vai ser a capital do país deles. Aí eles brigam. Aí você vai ver, Jerusalém, uma cidade pequena, 700 mil habitantes, território pequenininho, eles brigam, matam e morrem, eles querem aquilo de qualquer jeito. Já Israel, não, é direito nosso. Nós somos o filho da promessa, no caso Isaac, os descendentes de Abraão, Isaac. Os palestinos são descendentes de Ismael, não, o direito é nosso. Nós é que temos direito, porque nós fomos o fruto do primeiro filho de Abraão, que foi Ismael. Uma briga que a gente está vendo reflexo agora, mas que começou lá atrás, por causa do não saber esperar de Sara. Quantas pessoas que estão colhendo consequências de um ato de desespero, de ansiedade de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15. Quantas pessoas que lá atrás, na pressa, na ansiedade, o não saber esperar, fizeram uma besteira e hoje estão convivendo com as consequências dessa besteira que fizeram. Vamos voltar ao texto lá para a gente terminar. Tem algumas coisas interessantes que eu coloquei aí para a gente poder meditar. Deixa só me achar. Eles haviam esperado 11 anos. E Abraão tinha 86 anos.
e Sara era velha demais para ter um bebê. Então eles apelaram para um plano B. Sara sugeriu que Abraão tomasse Agar e tivesse o filho prometido através dela. Essa foi uma péssima ideia. E toda a abordagem do tipo Ismael, ainda que pareça boa, também é uma má ideia. Não crie alternativas para uma coisa que é o Senhor que vai fazer. Tem coisas que nós temos que arregaçar as mangas e fazer. Mas tem coisas que não é você, não é com você, não é do teu jeito, não é do meu jeito. Tem coisas que estão sob a responsabilidade do Senhor. Não se atreva a fazer o que é Deus que vai fazer, o que é Deus que tem que fazer. Lembre-se sempre de que o que você gera pela força da carne, você terá de sustentar com a força da carne. E você sabe que a força da nossa carne chega uma hora em que o limite dela acaba. Nossas forças se esgotam. Então, como é que você vai sustentar uma coisa que foi gerada pela carne? Como é que você vai sustentar uma coisa que foi gerada pela ansiedade, pela sua preocupação? Impossível. Você não consegue fazer isso. Eu incentivo você a se poupar o sofrimento e não criar um Ismael. Deixe Deus gerar o que Ele prometeu. O que importa para Deus não é apenas o nosso talento ou habilidade, mas sim a confiança e fé que depositamos nele. É essa confiança que nos permite esperar pacientemente pelo cumprimento das promessas divinas, evitando assim agir precipitadamente por nossos próprios esforços. Não se desespere diante do silêncio de Deus. Ele está trabalhando em silêncio para preparar algo extraordinário em sua vida. Esse é um trecho de um livro do Rick Warren. Esse livro é muito bom, por sinal. Em momentos de silêncio aparente de Deus, podemos nos sentir desanimados ou ansiosos. No entanto, devemos lembrar que mesmo quando Deus parece estar quieto, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo extraordinário para nós. Essa confiança nos ajuda a resistir à tentação de buscar soluções imediatas e nos permite esperar com paciência o seu tempo perfeito. Quando Deus fecha uma porta, Ele pode abrir outra, mas às vezes Ele quer que você fique no corredor para aprender. É trecho de um outro livro desse escritor aí também, Bob Goff. Às vezes, Deus fecha uma porta em nossas vidas como forma de nos ensinar algo valioso. Ficar no corredor, ou seja, passar por um período de espera e aprendizado. Pode ser desafiador, mas é nesse espaço que somos moldados e preparados para algo ainda maior. Portanto, devemos confiar que mesmo diante de portas fechadas, Deus está no controle e nos conduzirá ao caminho certo no momento oportuno. Ao fazermos isso, evitamos criar Ismaéis em nossa vida, buscando soluções por nossos próprios esforços e permitimos que o plano divino se manifeste plenamente, trazendo bênçãos e resultados além do que poderíamos imaginar. Quando você aprende isso, ou você começa a trabalhar isso em você,
controlar suas ansiedades, controlar o seu imediatismo. Eu falo por testemunho próprio. Você começa a ver o mover de Deus em sua vida de maneira surpreendente. É o que eu sempre falo da provisão do Senhor. Sabe, você começa a ver Deus trazer provisões para você de pessoas que você nunca imaginava que seriam usadas para isso. Em momentos que você não imaginava que aquela provisão chegaria, mas você vê de maneira nítida o agir de Deus, o mover de Deus trabalhando para cuidar de você. É o que eu falei, é um propósito lento, é um processo difícil, mas é um processo que vai evitar muitas dores de cabeça em sua vida. Vai evitar muitos traumas. A gente tem cuidado de pessoas, a gente tem acompanhado pessoas que trazem com elas traumas terríveis causados pelas suas ansiedades, pelo seu imediatismo, por querer a coisa. Eu sou uma dessas pessoas. Graças a Deus estou numa fase de evolução, mas eu trouxe muitos traumas comigo por causa das minhas ansiedades. Trabalhe isso em você. Você tem a palavra, você tem Jesus para te auxiliar, e você tem pessoas maduras que tiveram essas experiências para também te ajudar. Você tem de repente um amigo, uma amiga, você tem a sua esposa, você tem o seu marido, você tem a nós, no que pudermos te ajudar a trabalhar isso em você para que você amadureça, sabe? Aprenda na prática o que é dar graças ao Senhor em tudo. Eis-me aqui, nós estamos aqui para isso. E você vai ver quantas experiências gloriosas você vai passar a ter com o Senhor. Só para a gente poder finalizar, vai lá em Romanos, capítulo 8, só para a gente terminar aqui. Capítulo 8, são 3 versículos. Capítulo 8, versículo 28, 31 e 32. Isso que Paulo falou traz paz para o nosso coração. Embora tenhamos nossas aflições e necessidades, isso traz paz para a gente. Isso traz paz. No 28 ele disse assim, Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Eu vou perguntar, só para a gente interagir, mas eu sei, eu conheço a história de vocês, graças a Deus hoje a gente conhece a fundos a história de cada um de vocês, a gente conhece, eu acho tão legal a gente chamar pelo nome. Eu vou perguntar para a gente interagir, mas quem aqui você ama de verdade o seu Senhor? Ama de verdade ao seu Senhor, de verdade. Como diz um hino que eu gosto muito, ama para valer. Pois é. Então olha o que Paulo falou aqui. Ele age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Então, as lutas também é o agir de Deus em nossas vidas. O ficar no corredor esperando a hora que a porta vai abrir também é o agir de Deus em nossas vidas, porque a gente ama Ele. A gente ama Ele. Aí, no versículo, eu falei 31, né? Ele disse assim, a que conclusão, pois, versículo 31, a que conclusão, pois,
chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, poxa, se Deus está cuidando da gente, se por misericórdia Ele nos aceitou, Ele está ali nos amando, nos protegendo, a gente vai temer o quê? Se preocupar com o nosso amanhã? Aí ele concluiu falando no 32, ele disse: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente, ou seja, sem forçação de barra, gratuitamente todas as demais coisas? Será que quem teve coragem de entregar o filho na cruz por nós, miseráveis pecadores, será que quem não poupou o único filho, será que ele não sabe cuidar da gente? Cuidar de você? Cuidar de nós? Será que ele não vai suprir uma necessidade nossa só para matar a gente na unha? Meus irmãos, que nós venhamos aprender na prática, de fato e verdade, que tudo em nossa vida é se Deus quiser. E vai ser no tempo dele. E quando você estiver vivendo isso, você vai perceber de maneira tão clara como funciona o mover do Senhor na sua vida. Amém?